Seja bem-vindo, estamos estudando as prescrições bíblicas para problemas da vida. Hoje continuaremos a falar sobre a solução que a Bíblia apresenta para a depressão. Quando Jesus conversava com as pessoas, ele perguntou várias vezes, o que acham vocês? Por que será que Jesus fazia essa pergunta, hein? O que você acha? O que você tem a me dizer sobre o seu dia? Essa é uma pergunta importante porque a resposta da pessoa mostra qual é o estado de espírito dela e até se está deprimido ou não. A pessoa que dá sinais de depressão deve se perguntar por que está deprimida. A causa pode ter uma razão psicológica ligada à maneira como você pensa. Ouça com atenção mais uma frase de Jesus com um significado muito profundo. Ele disse, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. São os olhos que deixam a luz entrar em você. E quando falamos olhos, estamos nos referindo à perspectiva que você tem das coisas. Esse pensamento de Jesus tão profundo enfoca a fonte psicológica da depressão e, é claro, a prescrição psicológica para ela. Se a causa da sua depressão é física, então a solução será um tratamento médico. Se a causa for psicológica, então a solução está numa correção do pensamento. Você vai precisar aprender a responder às coisas de uma maneira correta. Isso é muito importante. E para você responder de uma maneira correta, você precisa repensar sua vida de uma maneira saudável. Isso explica por que alguns servos de Deus tiveram que lutar contra a depressão. A Bíblia cita algumas pessoas que realmente amavam a Deus e que pelo menos sabiam o que era ser cheio do Espírito Santo, conheciam a palavra de Deus e mesmo assim acabaram sofrendo com a depressão. Isso quer dizer que às vezes a raiz da depressão não é espiritual, é psicológica. E isso é diferente. Talvez a fonte da depressão está na forma como a pessoa encara a vida. Mas é claro que muitas vezes a causa da depressão é espiritual. E se você não conhece o Evangelho, não é de se espantar que você ainda esteja sofrendo de depressão, porque uma das principais causas da depressão é a culpa. E na minha opinião, não existe outra solução para o problema de culpa, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez você sofra de depressão e a causa dela seja uma culpa que você não consegue dissipar. Sabe como as pessoas do mundo tratam a culpa? Pondo um curativo sobre a ferida que na realidade não resolve nem sara nada. Só mesmo o Evangelho de Jesus Cristo pode solucionar o problema da culpa. No Salmo 51, Davi orou, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. De acordo com o hebraico, lava-me, purifica-me tem o sentido de remover completamente e tornar a pessoa como se nunca tivesse pecado. É impressionante observar que Davi tinha esta visão profética da obra que Deus havia preparado para nós através de Jesus Cristo. No livro de Romanos, Paulo declarou que Deus nos justificou de tal forma que somos como se nunca tivéssemos pecado antes. Deus pode nos lavar completamente de todo pecado. E assim como o Oriente fica distante do Ocidente, Ele separa de nós as nossas iniquidades, Ele nos faz como se nunca tivéssemos pecado antes. Podemos ver esta verdade ilustrada na vida de Davi. A primeira narrativa da sua vida no Velho Testamento foi feita a partir da perspectiva do homem, e a segunda vez a partir da perspectiva divina nos livros de crônicas. Estes livros foram chamados de os livros das omissões por alguns rabinos, porque nesse segundo relato da história ocorrido 500 anos antes de Cristo, Deus omitiu vários fatos. O pecado de Davi não foi mencionado porque foi lavado, e Davi foi considerado como se nunca tivesse cometido pecado. É por isso que eu afirmo que o Evangelho é a prescrição que precisamos contra a depressão, se ela for causada por culpa de algum pecado. As boas novas do Evangelho são que Jesus não veio para as pessoas boas, Ele veio para as más. Ele não morreu pelos bonzinhos, Ele morreu pelos maus. Por isso, se você está incluído nesta segunda classificação, a dos maus, o Evangelho é para você. Toda a vida e ministério de Jesus foram dirigidos para você. Se você acredita nisso,
Se esta é a raiz da sua depressão, a sua cura está no Evangelho. Quantas vezes vemos pessoas que há anos conhecem o Evangelho e estão deprimidas? Essas pessoas buscam a ajuda de um pastor e quando o pastor tenta descobrir a causa da depressão, acabam descobrindo que lá no fundo da alma a pessoa guarda um pecado que acha que Deus não vai perdoar nunca. Quantas vezes testemunhei isso? Ah, claro, eu sou convertido há 20 anos e conheço tudo isso que o Senhor está falando sobre justificação. Mas acontece que quando trabalhava como policial, sabe, eu fiz uma coisa muito má. Eu matei um moço a tiros. E o Evangelho, eu creio, não vai cobrir esse pecado. Já me falaram isso. É claro que o papel do pastor é assegurar que o Evangelho também serve para esse tipo de pecado. E que o único pecado que Deus não perdoa é a falta de fé. Mas se você crê no Evangelho e se a raiz da sua depressão é a culpa, esta verdade soluciona o seu problema. O Evangelho é a prescrição para a sua depressão. Além do Evangelho, existem outras prescrições se a causa da depressão é espiritual. Pode ser que a causa da depressão seja uma opressão. É o que percebemos no Salmo 42, quando o salmista fala sobre a opressão do inimigo. Quando Jesus disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. A causa desta tristeza mortal só poderia ser opressão do inimigo que não queria que Jesus fosse para a cruz. Qual é a prescrição quando o problema é opressão? Só pode ser o poder do Cristo vivo. Muita gente já ouviu falar de Scott Peck, autor do livro A Estrada Menos Percorrida e Sinais de Fogo, traduzido em Portugal. O propósito deste segundo livro é dizer à comunidade psiquiátrica: não temos em nossa terminologia um termo que defina a palavra mal, mas é o mal, a fonte de muitos problemas que as pessoas enfrentam hoje. Nesse livro, Scott Peck demonstra e descreve como mandar embora, porque esta será a solução se a causa da depressão for o mal. Como mandar embora, como expulsar. Muitos falam exorcizar, né? Para uma causa espiritual, a prescrição é espiritual. Não faz muito tempo encontrei-me com o diretor de um hospital psiquiátrico e eu perguntei para ele: se hoje Cristo visitasse o seu hospital, você não acha que ele ignoraria toda a teoria psiquiátrica e começaria a expulsar demônios de lá? Ele respondeu: eu não sei. Eu indiquei para ele este livro de Scott Peck. Depois de ler o livro, ele me agradeceu pela indicação e disse que o livro realmente se aplica a muitos casos e que aí a responsabilidade pelo hospital psiquiátrico era mais minha do que dele, porque eu era pastor psiquiátrico, pastor psicólogo e ele somente psicólogo. Reflita comigo por um momento. Suponha que a causa da depressão de algumas pessoas nos hospitais psiquiátricos seja opressão. Será que essas pessoas serão curadas com medicamentos? Como que elas chegarão à cura de sua depressão se a causa é um problema espiritual, uma opressão espiritual? E aqueles que prescrevem o tratamento não têm conhecimento real do problema. Como se chegar à cura? Quando a causa do problema é espiritual, a solução para ele também é espiritual. Para a opressão espiritual ou contra a opressão espiritual não adianta comprimidos. Observe como se as Escrituras, como elas realmente falam sobre a alegria do Senhor. A Bíblia fala assim, vamos ver: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Por que Paulo dizia isso? Porque Neemias e tantos outros do Velho Testamento diziam: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. O fruto do Espírito é amor. E depois? Alegria, paz. Já escreveram que a dor é inevitável, mas o desespero é opcional. E você sabe por quê? Porque um crente pode se voltar para Deus. E foi o que o salmista fez no Salmo 42. Um crente pode buscar a face do Senhor. No comecinho desse salmo nós lemos: como poderei entrar para apresentar-me a Deus? Tanto no Velho como no Novo Testamento, os servos do Senhor sabiam que podiam buscar a face de Deus. Será que o Espírito Santo pode nos encher com a alegria que supera a depressão? Para aquela pessoa cuja depressão é causada por um desequilíbrio químico,
a prescrição não é espiritual. Então, ela não precisa da ministração de alegria do Espírito Santo. Ela precisa de tratamento médico. Mas, às vezes, o problema é espiritual. Opressão espiritual. E se é espiritual, a prescrição tem que ser espiritual. A alegria do Senhor. A melhor defesa é um bom ataque. Seja cheio do Espírito de Deus, essa é a prescrição da Bíblia. Se o fruto do Espírito Santo é a alegria, então você não acha que a alegria do Senhor pode vencer a depressão? Claro que sim, principalmente se essa depressão tiver uma causa espiritual. Os velhos profetas sabiam disso. Isaías disse: "O Espírito do Soberano está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória." Que revelação maravilhosa, hein? Se o seu espírito está triste, louve ao Senhor mesmo assim. Comece a louvar ao Senhor. Se você não tem vontade de louvar ao Senhor e se sente sufocado, sem poder respirar e se sente no fundo do poço, comece a louvar ao Senhor. Eu desafio a tentar isso. Você vai descobrir, como Isaías, que o Senhor troca sua tristeza por alegria. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-me a minha alma, em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Venha para a fonte que é Jesus e você vai encontrar plenitude nele, e você se alegrará. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Esta mensagem foi pregada pelos profetas há milhares de anos. Há milhares de anos isso tem sido pregado, e isso funciona. Essa é a plenitude de Deus. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.